Esse é o quadro Léo Imamura Responde em tempos de pandemia e hoje falarei sobre a conduta feminina na arte marcial. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Luiz Silva Neto. Mestre, esse ponto da dinastia Han sobre esse aspecto de acolhimento feminino, onde posso estudar, ler esse tipo de conhecimento, estratégia, história da China? Desde já, agradeço os... Luiz, é interessante, você colocar sobre a questão da dinastia Han, porque foi realmente nessa dinastia que houve essa valorização. Não que não houvesse antes. Haja vista o Tao Te Ching, você vai ver muito sobre a ideia do feminino e, obviamente, no famoso tratado de estratégia chinesa Sun Tzu, você também irá observar aquilo que o professor Albert Galban chama de feminilização da guerra. E o que seria isso? Seria o acolhimento do seu adversário para que ele possa fazer parte da sua vitória. Olha que interessante. Isso tudo foi reforçado na dinastia Han a ponto de muita gente achar que aquele conto do Imperador Amarelo, quando ele conhece a Dama de Negro, que ensina a ele a estratégia chinesa, a arte marcial, para vencer Jiu Wu, que é o deus do caos, foi uma parte adicionada depois, para justamente valorizar essa ideia da conduta feminina. Esse mesmo imperador, a ele é atribuído 4 cânones, 4 tratados, chamado de Tratados Políticos do Imperador Amarelo, e que foi, no começo da década de 1970, encontrado numa tumba de um nobre, uma versão completa dessa obra. Essa obra foi traduzida, inclusive, pelo grande Jean Lévy e também por outros especialistas, e que você pode, inclusive, encontrar hoje essa obra publicada em língua inglesa. Então, acho que esse é um grande ponto de partida para você, para que você possa começar a estudar sobre o que é a conduta feminina. Mas gostaria de colocar aqui para você alguns aspectos que valem a pena serem abordados. Por exemplo, a conduta feminina não é o contrário da conduta masculina. Porque se a conduta masculina é uma conduta de imposição, dominação, de convencimento, de prevalência do forte sobre o mais fraco, do rico sobre o mais pobre, a conduta feminina não é o contrário. A conduta feminina é o acolhimento de todo um processo, de toda uma situação, para que você identifique qual é a conduta mais apropriada para aquela situação. Quando eu falo assim, olha, isso vai dar certo, ou isso vai dar errado, isso é uma conduta masculina, porque eu estou de antemão crendo que vai acontecer uma coisa ou outra, independentemente do acolhimento que eu tenho da situação. Agora, quando acolho a situação, analiso, aperfeiçoo o que tem, presto atenção detalhadamente nesse processo que está em andamento, eu então tenho a conduta feminina. E posso, a partir daí, identificar se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, a conduta feminina não é a oposição da conduta masculina, mas é a completude de um processo, que é muito interessante. Por quê? Porque se nós não acolhemos a situação, se não acolhemos a ação do nosso adversário, como é que nós iremos fazer uso desse mesmo movimento a nosso favor? Se nós queremos aniquilar o nosso adversário, como é que nós podemos, com isso, utilizar a sua força em nosso benefício? E é a partir dessa ideia, que é representada pelo Imperador Amarelo, grande ícone da sabedoria chinesa, é que nós temos então uma visão de valorização daquilo que é chamado de conduta feminina, como eu já disse, ou conduta suave. E essa conduta suave é o mesmo caractere suave que nós vemos, por exemplo, em certas artes marciais, como Jiu-Jitsu, Judo, como nós vemos, por exemplo, num estilo de karatê chamado
Go, Juryu. Então é muito interessante observar que não é só um sistema, por exemplo, como o Wing Chun, que preconiza a conduta feminina atribuindo a fundação do seu sistema até a uma mulher que aprendeu de outra mulher, a monja Umon. Eu estou falando que todas as artes marciais que dizem, que defendem a ideia de utilizar a força do outro a seu favor, está fazendo uso da conduta feminina. Inclusive no boxe, quando você faz uso do ataque do adversário para que ele entre na sua distância para que você acerte, você está tendo uma conduta feminina. Lembrando mais uma vez, e quero insistir isso porque já falei isso em outros vídeos, a conduta feminina não tem a ver com o gênero. A conduta feminina tem a ver com uma conduta que explora o lado yin, o lado feminino da natureza. E é isso que tem que ser sempre lembrado, a valorização do feminino, inclusive pelos homens. Mesmo porque nós vemos várias mulheres, aí eu estou falando sim de gênero, que faz uso de conduta masculina. E aqui, por isso que quero insistir, a sabedoria de um ser humano está relacionado com a conduta feminina, com o acolhimento, com o respeito, com a capacidade de alcançar as coisas a partir de uma ideia de sustentabilidade, a partir de uma ideia de economia de recursos, porque, além de tudo, principalmente em cenários complexos como este que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é importante entender que em cada momento da nossa vida, diria até diariamente, nós temos um desafio importante para enfrentar. Se eu coloco toda a força, toda a energia, só a minha força e não do meio, não faço uso da força que vem de fora, como é que eu vou dar conta de tantas demandas? É por isso que nós vemos tantas dificuldades hoje em dia. As pessoas querem ser fortes o suficiente para lidar com todas as situações de demanda do mundo moderno. Isso é muito difícil. Por isso que reputo, considero a ideia, a noção de conduta feminina crucial para os dias de hoje. Fundamental, diria. E com isso, então, poderemos viver melhor, poderemos ter aqui uma qualidade de existência, não só de vida, mas de existência no sentido amplo, que possa, com isso, permitir que nós exerçamos a nossa vocação e, com isso, sermos bem-sucedidos. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e, caso você não tenha feito ainda, se inscreva no nosso canal. Quero agradecer Luiz Silva Neto por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!